Você já pediu para que o Claude Code construísse algo para você? Você explicou bem, fez um textão, né? Mandou um prompt gigante para ele construir aquilo. No final, ele realmente construiu algo top, sem nenhum problema, só que não exatamente da forma que estava na sua cabeça. Isso é um problema muito comum, simplesmente porque você trata o Claude como se ele fosse um expert que adivinha o que está na sua cabeça. Às vezes você acha que explicou o suficiente, mas não. Às vezes é uma coisa que tá só na sua cabeça, você não expôs pra ele. E você quer que ele adivinhe o que que você tá pensando. Sendo que um IA, ela é muito mais matemática do que magia. Então, assim, isso é algo muito comum de acontecer. Sendo que existe uma simples frase que eu coloco no final do meu prompt, no final da minha instrução, que muda completamente o que que ele vai entregar pra mim. Daqui a pouco eu falo que frase é essa. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você precisa parar de tratar o Claudio como se fosse um expert, um cara que ele vai saber de tudo, que ele vai adivinhar tudo na sua cabeça, porque isso vai deixar ele mais pesado, vai ficar bagunçado e cheio de suposições, cheio de achismo. E comece a tratar ele como se fosse uma criança. Uma criança muito inteligente, só que uma criança. Onde você quer que ela faça perguntas para você. Que ela seja curiosa, que ela queira entender o porquê que tu vai construir isso e como que vai ser feito isso. Deixando ele mais leve, mais curioso e direto ao certo. Então, existe um buraco entre o que você pede para o que o cloud vai construir para você. Eu tô falando de cloud aqui, de cloud code, mas cara, isso aqui serve para qualquer inteligência artificial. Até no chat GPT ali no chat, se você fizer o conceito que eu está aqui para você, vai mudar também a forma que ele vai te entregar. Então existe um buraco, que são os achismos. Você dá uma instrução, quanto mais vaga é a sua instrução, maior é esse buraco. Só que mesmo que você faça um textão ali, um prompt gigante, vai ter também esse buraco. E tem coisas que tá na nossa cabeça, só que a gente não sabe explicar para ele, a gente não sabe expor para ele o que, que ele quer, o que, que eu quero que ele construa para mim, tá? E o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar adivinhar. Ele não vai te perguntar, ele vai tentar adivinhar e já vai construir. Então você queria que, sei lá, que o layout do login fosse de uma forma ali bem diferente ali do convencional, só que ele fez de uma forma bem diferente, por mais que estivesse funcionando, sendo que tava só na sua cabeça aquela forma. Um exemplo, que foi um exemplo aqui bem simples. Então, já deu spoiler aqui do que mais ou menos seria isso, né? Dele perguntar para você as coisas e tal. E é exatamente isso. Você tem que fazer o Claude te fazer perguntas, cara. Que ele te entreviste. E você consegue fazer isso com uma simples frase no final do seu prompt. E a frase é essa aqui. Me faça perguntas até ter 95% de certeza do que precisa ser feito. Isso aqui virou demais a forma que eu lido com IA. Quando eu falo isso aqui pro Claude Code, eu peço para ele fazer alguma coisa e eu no final coloco essa frase, ele começa a fazer uma entrevista para mim. Ele vai fazendo perguntas para mim, eu vou respondendo. Ele recomenda o que, que ele acha melhor, às vezes sim, às vezes não. E você vai só ali, ó, respondendo, ele vai te mandando mais perguntas e até no fim de tudo, ele realmente ter uma clareza maior do que tem que ser feito. Então, quanto mais vago geralmente você vai dar a resposta, mais perguntas ele vai fazer para você. Então, quando eu falo, trate como uma criança, é isso. Deixar com que ele te faça muitas perguntas, tal qual uma criança fica fazendo. Vive sendo curiosa, querendo fazer várias perguntas, entendeu? Mas aí tu pode estar me perguntando, tá, mas por que 95%, né? E não 100%? Até ter 100% de certeza. Porque se eu falo 100% de certeza, a gente nunca tem 100% de certeza em nada na nossa vida. A IA também não. Se eu falo 100% de certeza, pode acontecer de ele acabar entrando num loop de viver fazendo várias e várias perguntas para você, acaba fazendo coisa desnecessária, acaba entrando no loop, e aí já sai do legal e acaba gastando um token à toa. 95% é o ideal, porque aquele pouquinho que falta ali vai ser executado. Então, até chegar nesse 95% aqui, ele vai ficar fazendo perguntas para você, já tem ali pelo menos 95% de certeza do que precisa ser feito, aí ele começa a executar. Ele vai te mandar o plano, você vai dar uma lida, show, gostei disso aí, e aí você aprova, e aí sim, ele vai construir algo bem melhor. Mas você não precisa estar fazendo isso aí também toda hora que tu vai pedir algo para ele, tá? Isso geralmente você vai fazer quando for uma tarefa grande ou uma tarefa nova. Você tá começando um projeto zero, tá ali no modo planejamento, por exemplo, ou então uma nova funcionalidade que você quer implementar, coisa assim, tá? Não vai pedir também uma coisa muito simples também não, tipo trocar a fonte ou adicionar um botão, coisa assim. Aí já não precisa, aí já vai ser você querer exagerar, né, no assunto, não precisa disso também. E a ideia é que, no final, você consiga perceber isso aqui, tá? Que antes você teria um retrabalho,
de sempre ter que ficar pedindo para que ele melhore aquilo, porque você não conseguiu expor o que tu estava querendo fazer. E antes tu vai ter na maioria das vezes, algo feito de primeira, tá? Claro que o loop de automelhoria, ele sempre vai existir, tá? Ele é muito bom. Só que não vai ser algo tão gigante a ponto de você ter que fazer um retrabalho gigantesco. Mas vamos pra prática. Vou mostrar aqui pra vocês agora como que eu faço, tá? Vou dar um exemplo de uma frase simples. Vou mostrar uma frase mais completa, caso você queira algo um pouco mais complexo. E alguns atalhos que você pode estar colocando no seu Cloud Code para que não precise ficar perguntando toda hora, tá? Tem alguns macetes aqui que você pode estar usando como atalho também. Então, bora pra prática. Pausa rápida. Se esse vídeo está te ajudando, então preste atenção. Tudo que eu mostro no meu canal sobre Cloud Code, eu ensino bem mastigado no meu treinamento Operação Cloud Code. São vários módulos, já são mais de 60 aulas, do zero até você botar uma automação rodando na nuvem 24 horas por dia. Além de Framework Path, Skills, MCPs, rotinas, até mesmo construção de site. O curso não é só teoria, ele é realmente mão na massa. Você vai começar do zero e já vai sair de lá com automações prontas. O link do curso está fixado aqui no primeiro comentário e também está na descrição. Enfim, bora de volta para o vídeo. Então bora lá, eu tô aqui com um projeto zerado, tá? Chamei aqui de Cloud Entrevistador. E eu colei aqui a minha instrução, cara, bem simples, tá? Tô fazendo algo aqui bem simples, só para também não criar algo muito grande e acabar deixando mais complexo o vídeo. Então eu pedi para ele fazer o seguinte, eu construa um jogo da forca web para eu passar o meu tempo. Simples. Não especifique como é que vai ser e tal. Eu vou só especificar um pouco mais. Dizer que, por exemplo, quero que tenha centenas de palavras guardadas e que você pegue aleatoriamente uma para o jogo. Beleza. Deixei também aqui bem amplo. E aqui embaixo está a frase. Me faça perguntas até você ter pelo menos 95% de certeza do que precisa ser feito. Então, eu estou usando aqui o próprio Sonnet, tá? Estou usando o Sonnet. Deixar aqui no alto mesmo, aqui o effort, certo? O esforço. E vou colocar o modo planejamento, tá? Ou seja, ele vai fazer perguntas antes de montar o planejamento. Até porque é algo que tá do zero aqui. E vamos dar enter aqui e ver como é que ele vai construir. Ou melhor, quais perguntas ele vai estar fazendo aqui para mim antes. E olha só. Perdão. Ele preparou aqui 4 perguntas para mim. Então, qual tecnologia que eu prefiro para o jogo? Vou deixar aqui como HTML mesmo, para ser mais rápido de fazer. O idioma. Português, categorias. Você quer categorias ou temas para as palavras? Olha só, uma coisa que eu não pensei. Animais, países, frutas ou uma lista única geral. Pô, legal. Então eu posso fazer por categorias também. Se eu quero jogar tal categoria. Vou selecionar por categorias. Alguma funcionalidade extra que você quer incluir? Básico. Ele botou aqui como recomendado. Que é seu teclado virtual, desenho, contagem de erros, tela de vitória e botão reiniciar. Básico mais dica, básico mais placar. Vou deixar só o básico mesmo e vamos lá. Pode acontecer dele fazer mais perguntas, tá? Ou pode simplesmente já encerrar aqui. Vamos ver aqui qual vai ser a decisão dele. Fez mais perguntas, olha só. Mais 3. Quantas tentativas erradas o jogador pode ter antes de perder? Vou colocar aqui no recomendado mesmo, no 6. Estilo visual, moderno escuro, claro e colorido, minimalista preto e branco, moderno escuro. Quantas categorias de palavras você quer? E quantas palavras aproximadamente no total? Olha só, 6 categorias, recomendado. Certo? Eu vou colocar outro. Eu vou colocar 6 categorias. Vou botar 300 palavras por categoria. Para ficar um negócio bem mais completo. Eu acho que ele não vai fazer mais perguntas, né? Ele fez um total de 7 perguntas. E bora aguardar. Ele já tá aqui já trabalhando aqui no projeto. E é isso. Vou esperar ele finalizar aqui pra gente ver qual foi o resultado. Ele fez aqui mais 2 perguntas. Ele me recomendou aqui dar uma reduzida nas palavras. Tá? Então eu vou seguir o recomendado dele. Fazer 80 por categoria. E a seleção de categorias, quer poder escolher a categoria antes de jogar. Então eu posso sim selecionar mais aleatório. Legal, vamos lá. Agora ele falou, agora eu tenho certeza suficiente para escrever o plano final. Aqui ele montou todo o planejamento e eu vou clicar aqui em aprovar. Eu aceito e vou mudar aquele modo do bypass para não ficar me perguntando, pedindo permissão toda hora. Vamos aguardar aqui. Existe uma outra versão desse prompt, eu vou falar aqui para vocês enquanto ele está construindo o jogo da forca, que é ele um pouco mais complexo, né? Caso você vai fazer uma tarefa realmente muito mais complexa, tu quer algo com mais detalhes. E seria o seguinte, essa é uma tarefa grande e não pode dar errado. Não escreva nenhuma linha de código ainda. Primeiro, me faça todas as perguntas necessárias até ter 95% de certeza dos requisitos, das restrições e dos casos de borda.
Liste as perguntas numeradas, agrupadas por tema. Inclua também as assunções que você faria se eu não respondesse para poder corrigir. Depois que eu responder, monte o plano. Só implemente após a minha confirmação explícita. Então aqui ele vai dar uma leva muito grande de perguntas. Talvez aqui ele já mande com uma lista para tu só copiar e ir respondendo. Então aqui é para algo mais complexo ainda, certo? Então, caso queira testar, ter um print aí. Ou você pode estar entrando no meu hub de templates. Todos os prompts que eu estou usando aqui nesse vídeo, né? Vão ter mais 2 arquivos ali de atalhos que eu vou mostrar para vocês. Eles também vão estar disponíveis no meu hub. É gratuito, tá, pessoal? Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado vai ter o link para o meu grupo do WhatsApp, focado em Cloud Code, né, em codificação. O pessoal lá vive se ajudando. Tu entra lá no grupo e na descrição do grupo tem um link pro Hub de Templates. É só você entrar lá dentro, tu vai pegar lá esse material. Mas enfim, deixo aqui a dica. Não vou usar ele aqui como exemplo, tá? Mas caso tu queira algo mais complexo, tu pode usar dessa forma aqui. E ele finalizou, disse que o jogo está pronto. E vamos ver aqui, né? Como é que ficou. E olha só, ele criou isso aqui. Aqui é a categoria. Vou selecionar aleatório, animais, frutas, países. Deixa eu clicar aqui em nova palavra para ver. Aí, ó. Interessante. Categoria frutas. Ah, só apertar no teclado também ele vai, ó. Beleza. F não tem. A não tem. E. Ok. Ah, aqui já é pêssego. Cadê? Aqui vai ser S, P, G e ó. Acertei. Perfeito. Tá funcionando. E ele adicionou coisas que eu não tinha pensado, como por exemplo, questão de categoria e de aleatoriedade. Agora eu vou estar te mostrando alguns atalhos que você pode estar fazendo para que não precise ficar colocando o prompt toda hora quando for falar. É claro que é uma coisa simples, né? Mas caso você queira ficar usando aquele prompt complexo, por exemplo, você tem atalhos para fazer isso. Primeira forma é usando /commands, quando você vai dar um barra, o nome do seu comando, e ele automaticamente já vai estar fazendo as perguntas para você. Ou você pode estar colocando o próprio arquivo cloud.md, que é o prompt do seu Cloud Code aqui dentro do seu projeto. Vou mostrar os 2 exemplos para você. A primeira forma é você usar o /command. Para isso, tu tem que ter uma pasta aqui chamada .cloud. Se você tem skills, então tu já tem essa pasta, né? E dentro tu tem uma pasta chamada skills. Só que no caso dos comandos, tu vai colocar uma pasta chamada commands. Então é uma pasta dentro do .cloud, certo? E dentro da pasta commands, você coloca o nome do seu comando, por exemplo, clareia, e tu coloca ele .md, ou seja, em Markdown. E aqui dentro tu vai estar passando aqui o prompt. Para você pegar o prompt que eu utilizo aqui, você vai no meu hub templates, certo? Que é esse aqui. Ó, você vai abrir aqui ele, né? Aí tu vai colocar aqui o link do vídeo do YouTube e aí vai aparecer esse aqui para você. No meu caso, a gente tem 0 downloads aqui porque eu ainda não publiquei o vídeo, né? Mas enfim. Então aqui você vai ter, ó, o clareia.md. Aqui tem um prompt também, a mensagem longa que eu mostrei para vocês, ó, certo? Coloquei a mensagem curta aqui também, só para deixar mais completo, né? Mas enfim, quiser pegar aqui também. Mas aí você vai pegar aqui, ó, o clareia. Tu clica aqui nesse olhinho. Tu pode baixar também o arquivo Markdown, né? Mas tu pode também estar clicando aqui no olhinho e aí você copia tudo isso aqui, ó. Ctrl C, aí você volta aqui, Ctrl V e Ctrl S para salvar. Então observe como é que fica a estrutura. Aqui é a descrição. Então o Cloud, ele vai estar lendo isso aqui primeiramente. Cara, são 11 horas da noite, tô aqui no escritório e tá passando umas motos aí sem escapamento no cano, que tá complicado, mas enfim, vai dar certo. E aqui embaixo tem os comandos, certo? Com algumas regras e tudo mais. E aqui, ó, quanto esse cifrão e arguments, é aqui que vai passar a sua mensagem logo após tu dar o comando. Aí, então, na prática, funciona assim de que maneira? Você vai chegar aqui, vai dar um barra clareia, ó, ainda não apareceu. Então, para aparecer, você vai vir aqui, ó, show and run commands e reload window. Então, ele vai dar uma espécie de F5 aqui no seu VS Code, tá? Porque na hora que tu dá um barra e tu coloca um C, por exemplo, já é para estar aparecendo já o comando clareia. Pronto, agora apareceu, ó, clareia. Aí aparece aqui, dou espaço, e aqui eu vou eu vou pedir para ele fazer alguma coisa. Por exemplo, adicione 3 novas categorias no jogo. Eu vou deixar bem ampla, que é para ele realmente perguntar quais categorias tu quer, entendeu? E olha só o que vai acontecer. Ele chamou como se fosse uma skill, tá? E a partir disso, ele agora vai me fazer as perguntas. Não vou prosseguir, só esperar aparecer aqui as perguntas para mostrar para vocês como é que funciona. E aqui está, pronto, começou a fazer as perguntas, beleza? De acordo com o prompt. Então eu posso estar selecionando aqui e tudo mais, beleza. Então já facilita, sempre quando eu quiser que ele me faça perguntas, eu posso dar aqui um barra clareia, aperto para fazer alguma coisa e ele vai me dar as perguntas. Uma segunda forma é, ao invés de estar usando isso aqui, tá? Eu vou até apagar isso aqui para não confundir vocês, é você estar
colocando a instrução dentro do arquivo cloud.md. Nesse caso aqui, a ideia é que ele faça a pergunta sem que você coloque nenhum comando. Ele já vai entender que precisa fazer perguntas, tá? Caso você queira que ele seja mais autônomo. Então, eu volto aqui no meu hub, vou vir aqui, ó, em regra cloud, e eu vou copiar aqui essa regra, esse bloco aqui, tá? Vou voltar aqui no cloud e vou colar. Claro, provavelmente tu vai ter já um cloud.md com mais instruções. Tem que ter, é extremamente recomendado que você tenha um cloud.md, que ele é o prompt do seu cloud, ele sempre vai ler o cloud.md antes de qualquer coisa. Se você não tem, recomendo que você crie. Pede para ele criar um cloud.md, ou você dá um /init, ele vai estar criando, certo? E você vai ver que cada bloco, ele organiza com esses dois hashtags, que é como se fosse o título do bloco, tá? Então, você vai ver vários blocos assim, tá? Então, não tem nenhum problema você chegar aqui, pegar isso aqui e colocar ali no meio, tá? Ou no final, não tem problema nenhum. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. O que vai acontecer? Vou fazer a mesma pergunta, vou abrir aqui um outro chat, só vou fazer a pergunta. A instrução aqui é que fala o seguinte, ó. Se for uma tarefa grande, nova ou ambígua, ele faz a pergunta. Agora, se for algo pequeno e óbvio, ele não faz, ele já vai fazer a ação diretamente. No meu caso aqui, é para ele perguntar, né? Então, só mandei aqui a pergunta. Normalmente, sem ter a instrução no cloud, ele não vai fazer a pergunta. Ele já vai adicionar, tá? Agora, como coloquei no cloud.md que ele é obrigado a fazer perguntas, quando vem necessidade, isso aqui provavelmente ele vai ver necessidade, ele vai fazer perguntas. Vamos aguardar. E aqui está. Ele começou a fazer as perguntas. Então, também está funcionando. E é dessa forma que eu me despeço. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que cada vídeo novo chegue para você na notificação. E é isso. No mais, agradeço muito que você assistiu até aqui e eu te vejo nos próximos vídeos. Valeu!